Olá! Olha, sumida aqui de novo, com a voz ainda um pouquinho falhando, mas vamos assim mesmo, porque tem coisa aqui para poder compartilhar. Bom, nesse tempo aí de estudos, desde novembro até agora, muita coisa tem mudado na minha vida. E aí eu achei interessante trazer aqui alguns pontos que têm me ajudado, que têm me dado assim direção para continuar estudando, para continuar seguindo nessa jornada. Eu fiz uma colinha aqui e eu vim compartilhar 4 coisas para você que está nessa jornada aí do despertar da consciência, de autoconhecimento, coisas que estão me ajudando, que de repente pode te ajudar aí no seu processo para você não desistir e continuar aí seguindo nessa jornada. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Carvalho, uma navegante aí neste mundo, nessa experiência humana, e vim aqui compartilhar com você a minha jornada de despertar da minha consciência na busca pelo como o universo funciona, por como as coisas funcionam. E aí estou compartilhando toda a minha história, o meu processo, e vamos ver no que dá. Bom, tem aqui 4 coisas que eu separei que estão me ajudando e que de repente vão te ajudar também. O primeiro deles é não tenha medo. Eu sei que quando a gente começa a estudar, muita coisa bate em confronto com o que a gente sabia, com o que a gente acreditou a vida inteira. No meu caso, por exemplo, eu acreditei numa cultura, num paradigma há muito tempo, desde que eu me entendo por gente. Então, quando eu comecei os estudos com o professor Hélio Couto, o caminho das palestras, bateu de encontro a muita coisa que eu tinha na minha cabeça. E num certo momento me deu medo de continuar ou não, porque eu achei que eu vou para o inferno, alguma coisa vai acontecer, eu estou sendo herege, eu estou pecando contra Deus. Então, essas coisas me deram muito medo, pensei em desistir. Só que nesse período me veio o seguinte: eu não tem como você saber de algumas coisas e voltar a tudo aquilo de novo, a cegueira espiritual, a cegueira total. Não tem como. Quando a gente começa esse caminho, a gente não consegue, pelo menos eu não consegui voltar atrás. Então não tenha medo. Vá aos poucos, no seu tempo, vá com calma, para, respira, começa assim a questionar coisas do que você já conhecia, do que você já conhece, em contraponto com o que você está aprendendo agora. E você vai observar que algumas coisas realmente fazem sentido. Então, se questiona, se pergunta, para, pensa e reflete sobre as coisas. Isso tem me ajudado muito, refletir, pensar sobre essas coisas. O segundo ponto é busque fontes e informações. Então, assim, dentro do caminho das palestras, o professor ele dá dica de livros, ele fala sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas que eu, sendo bem sincera com você, algumas coisas eu não consigo entender. E aquilo às vezes bate em confronto. Eu estudo geralmente de manhã. Enquanto eu trabalho, eu boto eles no ouvido e fico lá ouvindo, porque cada palestra são 2, 3 horas. E aí, algumas coisas eu não entendo, volto de novo, não entendo, volto. Aí, por fim, eu vou no Google, eu dou uma pesquisada, eu vou no YouTube, pesquiso outras pessoas que já passaram, né, pela ressonância, que passaram pelos estudos, ou anoto determinados assuntos para poder pesquisar e procurar entender. Uma das pessoas que, por exemplo, eu achei foi a Maia Andrade. Alguns de vocês devem conhecê-la. Eu, quando estava pesquisando as pessoas que tinham feito a ressonância harmônica, eu encontrei um vídeo antigo dela, ela falando sobre as catarses que ela tinha passado, como ela estava passando. Depois eu vim, né, ver que o conteúdo dela, ela desenvolveu dentro dos estudos dela, ela se aprimorou, se aperfeiçoou mais em Centelha Divina, e ela criou todo um conteúdo voltado para isso. Mas os conteúdos antigos dela, nos processos, ela estudou muito, ela leu muito. Então, tem muitos livros legais, muitas coisas legais que ela compartilha, e que tem me ajudado também bastante, e outros também que eu pesquiso, que ajuda. Eu gosto também de colocar em inglês, porque muita coisa em português a gente não encontra. Então, o que eu faço?
Eu pego, boto lá entro no Google Tradutor, boto lá, digamos, um determinado assunto. Por exemplo, Piste Sofia, que foi um livro que o professor falou. O que esse livro geralmente fala, o que as pessoas falam. Aí eu boto lá, peço para tradução no inglês, jogo lá em inglês para vir assuntos ou coisas, né, conteúdos de páginas de lá de fora, e depois eu traduzo para conseguir ter uma visão maior, porque às vezes algumas coisas a gente não consegue encontrar aqui, e são coisas muito rasas. Então, busque informações, busque fontes, pesquise, converse, né? Se você tiver a oportunidade de conseguir encontrar com alguém, converse para trocar ideias, para entender mais. O terceiro ponto, em contraponto com isso, é coloque em prática. O que acontecia muito comigo, né? Isso eu tenho mudado recentemente. Eu comecei a ver muitas técnicas, gente falando sobre isso, faça isso, escreva no papel 33 vezes, faça essas coisas e nada estava dando certo e isso acabou me frustrando. E o que eu parei? Falei assim, não, chega disso, eu vou em busca da fonte de informações para entender o que estava acontecendo. Eu, se eu não me engano, acho que eu tinha falado, não sei se no vídeo anterior, mas eu posso fazer melhor depois, explicando sobre frequência, que eu descobri que a minha frequência ela não estava alinhada com aquilo que eu queria. E aí começa todo um trabalho para poder chegar nesse nível, mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero dizer é que a gente tem que buscar ler, né, estudar. E quando você pegar um conteúdo sobre aquilo, se ele está falando, faça determinada coisa por uma semana, praticando isso, meditando, tendo a intenção sobre determinada coisa. Gente, para tudo e faça aquilo. Se concentre em fazer uma coisa de cada vez. O que estava me atrapalhando é que eu queria fazer várias coisas ao mesmo tempo. Fazia uma técnica hoje, fazia uma técnica amanhã. Não, que fulano no livro de tal coisa falou para fazer isso, eu já estava fazendo. Então eu silenciei tudo isso. Parei, porque dá uma certa ansiedade, porque a gente quer devorar mais coisas, a gente quer avançar rápido, mas eu parei, respirei e falei assim, não, com calma, com paciência, e fazendo tudo com calma. O quarto que eu não coloquei aqui, mas eu lembrei que eu acho importante, é anote tudo o que você está fazendo. Faça um registro. Eu tinha pego num vídeo de uma menina, ela falando sobre cadernos de manifestações. Eu fui lá e fiz o meu caderno de manifestações para começar a fazer as técnicas que eu fazia. Depois, até com a Mai que ela falou, ela tem um diário. Ela fazia um diário da gratidão. E aí eu comecei também a fazer o tal do diário da... Mas aí eu falei assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou anotar, fazer um diário, seja de manifestação, seja de... Né, com o que eu estou fazendo. Comecei a ler tal livro dia. Aí eu estou colocando lá no diário, dia tal, comecei a ler tal livro. Pena que eu não trouxe ele aqui para poder mostrar. Vou ver se eu pego ele. Pronto, fui lá pegar rapidinho. Esse aqui é um caderno comum. Ó. Aí eu comecei a anotar, não sei se dá para ver, as datas. Estou fazendo as datas. Por exemplo, aqui, ó. Comecei de umas que eu tinha feito. Comecei a técnica da água, dia 12 de março. Aí fui colocando outra data. Aqui. E assim, ainda está novinho, porque eu decidi fazer dessa forma agora, ainda está em construção, mas eu decidi anotar. Estou anotando tudo. Comecei tal dia a ler livro. Nesse livro falou para fazer isso. Se eu estou fazendo alguma outra coisa, eu não faço. Aí depois que eu terminei aquilo ali, que eu anotei, e faço um feedback sobre aquilo que eu fiz. Então, você tem que começar a documentar isso para você acompanhar o seu processo, como está sendo, identificar as possíveis falhas e ajustar o caminho, o rumo. Então, isso aqui tem me ajudado. É um caderno simples, como você compra, você faz da sua forma, se quiser, você pode colocar caneta colorida, colocar detalhes, rabisco. Eu acho muito importante a gente colocar data, porque o ser humano ele tem muita tendência a querer, ver resultados. E nada mais, já acho que até para a gente também, da gente ter uma noção do nosso tempo, do nosso processo, e ver o que está funcionando, o que não está funcionando, o que precisa ajustar. Então, esse eu não tinha anotado aqui, mas é a quarta dica. E a quinta dica, mais importante, não atribua ou estenda o seu processo a terceiros.
Gente, a jornada do autoconhecimento é uma coisa muito íntima, muito solitária. É um processo muito pessoal. Cada um tem o seu tempo. O meu tempo chegou agora. O do meu marido, algumas coisas quando eu falo com ele, ele fica meio assim, mas no início eu queria, falei assim, não, deve ser muito interessante, casal que vai junto, cresce junto. Não, não é assim que funciona. Então, o meu tempo chegou, o meu tempo é agora. O do meu marido pode ser daqui a um tempo, pode não acontecer por hora, entendeu? Cada um tem o seu tempo. É um processo pessoal, individual, intransferível. Cada um vai ter o seu momento de despertar e você não pode obrigar ou terceirizar isso para ninguém. Quando chegar o tempo dele, dela, do seu namorado, sua namorada, do seu esposo, sua esposa, isso é uma coisa solitária. A gente que está aqui conversando, que você que está vendo, que está passando pelo mesmo processo que é solitário. Dos livros, do que a gente pesquisa, do que a gente estuda, alguns insights que a gente tem, às vezes a gente não tem com quem conversar. Eu já cheguei a ouvir, inclusive até da minha família, minha mãe veio me falar assim, olha, um tio seu mandou te dizer que isso aí que você está estudando, professor Hélio Couto, é uma seita. Então, eu deixei para lá, falei, tá bom, obrigado. Então, assim, é uma coisa muito particular, muito pessoal. Então, não tenta estender, não tenta transferir para ninguém. Vai no teu tempo, no teu caminho, no teu processo, nos teus estudos. E aí, quem sabe, né, se com o seu parceiro ou sua parceira que está junto com você, ele está vendo aquilo ali, possa despertar uma curiosidade e ele venha, né, a querer te seguir, ter curiosidade de saber o que você está estudando. Algumas coisas que eu compartilho muito com meu esposo sobre a lei da atração, das coisas que eu tenho estudado, de magnetismo, que algumas coisas no nosso cotidiano, que coisas que também a gente sabe muito por ditado popular, e que eu compartilho e converso com ele. Por exemplo, uma coisa que ele fala muito comigo, de a gente conversando sobre algumas coisas, Patrícia, dinheiro atrai dinheiro, a gente falando sobre pessoas que, que acabam fazendo muitos negócios, né? Pessoas que, às vezes, sem querer, acabam, assim, de colegas que a gente vê, assim, que cresceram, mas, assim, de forma, assim, muito natural e que os negócios acabam surgindo de forma natural. E eu acho que pela energia da pessoa, pela frequência da pessoa, isso acaba sendo natural. Não que ela saiba como que funciona o universo, como que é, mas acaba um ciclo que está indo natural e a gente conversa sobre algumas coisas assim, sutis. Então, não espanto ele, não assusto, não passo a louca da seita, nada disso. Então, cada um tem o seu tempo. Essas são umas coisas que eu tenho praticado na minha vida, que eu tenho vivido na minha vida e tem me ajudado bastante. Eu resolvi compartilhar com você, que eu espero que te ajude, que te dê uma luz, você que também está estudando, para que você possa aí, se descobrir, né, no seu autoconhecimento de uma forma assim muito mais tranquila e light. E eu fico por aqui, até a próxima. Beijo!